Fala aí pessoal, a gente está de volta com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo, eu sou o Danilo e no vídeo de hoje tem muita coisa pra gente falar, cara, mercado da bola muito agitado, Caio Jorge bem especulado lá no Flamengo, né cara, o Flamengo não desistiu do jogador, pretende fazer uma proposta de novo ao Cruzeiro, Palmeiras também tentando a contratação do Nino, teve uma proposta recusada, mas não desistiu do atleta, deverá fazer novas propostas aí ao clube russo e também tem interesse em jogadores da Premier League. Também vamos falar aqui de jogador do Fluminense que pode ir para o São Paulo, pacotão de reforços no Vasco. O Vasco tem um forte interesse e já está negociando a contratação do Otamendi, zagueiro da seleção da Argentina, que está atualmente no Benfica. E também vamos falar do Botafogo aí tentando contratar o Hulk, meu amigo. Muita coisa para a gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no canal. A gente quer chegar a 45 mil inscritos. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 43 mil inscritos, nosso canal aqui crescendo dia após dia. Muito obrigado quem está dando voto de confiança aí, a gente crescendo aqui na humildade sempre aí, pés no chão. Um dia, quem sabe, a gente pode conseguir crescer mais ainda no nosso canal, né? Muito obrigado aí quem está dando voto de confiança. Tamo junto. Começando com o nosso girão lá no Mirassol, o clube paulista que vai disputar a Libertadores, acertou a contratação em definitivo do zagueiro William Machado, jogador que estava no Ceará, foi bem disputado no mercado e vários clubes demonstraram interesse nesse zagueiro e o Mirassol levou a melhor e pagou cerca de 8 milhões e meio de reais para contratar o zagueiro de 29 anos que chega para repor a saída do Gêmeos que foi vendido ao Fluminense. Lembra dele, cara, o volante Ralf, aquele mesmo, ex-Corinthians, passou por muito tempo também no futebol chinês. Esse jogador ainda está atuando aos 41 anos, foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Guarani. O jogador nas últimas temporadas esteve jogando no Vila Nova de Goiás. Coritiba acertou a contratação aí do volante Fernando Sobral. O jogador chega por empréstimo junto ao Cuiabá com opção de compra de 6 milhões de reais. O volante de 31 anos disputou o último campeonato brasileiro com a camisa do Ceará e será aí reforço do Coxa que está de volta à elite do futebol. Lá no Sport, o clube iniciou conversas aí para a contratação do centroavante Gilberto, que está em fim de contrato com o Juventude. Ambas as equipes, tanto o Sport e o Juventude, acabaram caindo de divisão. O Gilberto pode retornar ao Sport, clube que ele já defendeu aí na sua carreira. Por sua vez, lá no Sport, o clube pretende se desfazer do atacante Pablo, aquele mesmo ex-Atlético Paranaense, ex-São Paulo. O jogador está fora dos planos do Sport para a próxima temporada e o atacante de 33 anos ainda tem um contrato até o fim de 2026 com o Leão, mas a diretoria do clube pernambucano não deseja a continuidade do Pablo. Comenta aí se você gostaria de ver o experiente atacante no seu time. Lá na Chapecoense, o clube recebeu nos últimos dias uma proposta aí do Oriente Médio pelo meia Giovanni Augusto. É aquele mesmo, cara, passagem por vários clubes grandes aqui no Brasil, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, jogou em vários clubes aqui no Brasil, jogou até na Portuguesa recentemente. Foi importante aí para o acesso da Chape à Série A do Campeonato Brasileiro. Esse jogador recebeu proposta do Oriente Médio, mas deu prioridade para ficar na Chapecoense na Série A, né? A gente falou aí do Coritiba, que fechou com o Fernando Sobral. O Clube Paranaense e outros times aqui do Brasil tentaram a contratação do atacante Breno Lopes, que está de saída do Fortaleza, mas não vai jogar no futebol brasileiro. O jogador vai para o futebol chinês e o jogador está com negociações avançadas, segundo o GE. Globo. A tendência é que ele vá para o futebol do exterior e nenhum clube aqui no Brasil vai concretizar o negócio com o Breno Lopes. Em baixa lá no Botafogo, o atacante Mastriani chama a atenção do mercado, né? O Ceará, que acabou caindo de divisão, é um dos clubes que tem interesse na contratação do atleta, porém o alto salário do jogador é o maior entrave hoje para que alguns clubes menores tentem a contratação do Mastriani, que se destacou bastante lá com a camisa do América Mineiro, né? Depois foi para o Atlético Paranaense e nessa temporada foi para o Botafogo, onde viveu aí uma péssima fase, né? Com certeza o Mastriani não conseguiu se desenvolver como se esperava após a saída dele do América, porque ele fazia muito gol no América Mineiro. Quando ele foi para o Atlético Paranaense, parecia que ele iria se deslanchar, só que o Furacão acabou caindo de divisão e no Botafogo ele foi muito abaixo do que se esperava. Comente aí se você gostaria de ver o experiente Mastriani no seu time. O Remo está muito perto aí de fechar a contratação do lateral, barra meia, barra ponta direita, Iago Pikachu. O jogador está de saída do Fortaleza e deverá jogar no maior rival do clube que o revelou, né? Ele foi revelado pelo Paysandu e deverá ser novo reforço do Remo
lá no futebol paraense. O Remo, que também, assim como Chape, Coritiba e também Atlético Paranaense, voltou à elite do futebol e pretende se reforçar bastante. E agora aí tenta a contratação do Pikachu, as negociações estão bem avançadas. Comenta aí se você acha uma boa para o Remo, Iago Pikachu. Lá no Grêmio, o clube está sondando aí a situação do zagueiro Adrielson, aquele que passou pelo Botafogo, recentemente foi especulado em alguns clubes aqui no Brasil. Esse nome teria sido a indicação do Luiz Castro, que já trabalhou com o atleta no próprio Botafogo. O jogador está atuando no futebol do Oriente Médio, lá dos Emirados Árabes, e pode, quem sabe, retornar ao Brasil. Anteriormente, Atlético Paranaense, Cruzeiro, já fizeram a sondagem por esse zagueiro, e agora surge o Grêmio como mais um interessado. Além desse nome, o Grêmio tem um forte interesse nas contratações do atacante TT, do Panathinaikos, que a gente até falou aqui no canal, e também agora entrou na disputa pelo meio-campista Savarino. O jogador está aí em vias de poder sair do Botafogo. O Botafogo demonstra que deseja negociar o jogador venezuelano. Tanto São Paulo, Atlético Mineiro e também Corinthians demonstraram interesse no jogador. E agora o Grêmio aparece aí como mais um time interessado em contratar o venezuelano, né? Com certeza seriam dois ótimos reforços aí, três ótimos reforços, né? Porque tem um TT, Adrielson e também um Savarino, ótimos reforços aí para o Grêmio. Comenta aí, torcedor gremista, o que você acha desses nomes aí que o tricolor gaúcho pretende trazer para a próxima temporada. Lá no São Paulo, o clube tem interesse na contratação do meio-campista Lima, que está atualmente no Fluminense. O jogador de 29 anos, inclusive, vê com bons olhos uma possibilidade de se transferir para o clube paulista. Ele também foi especulado em outros clubes, mas a tendência é que possa acontecer um avanço aí com o São Paulo, né? Vamos ficar no aguardo se esse jogador vai ser reforço do tricolor paulista. Por sua vez, o São Paulo pode perder um jogador muito importante aí para um rival direto no brasileiro, né? Que é o Flamengo. O Flamengo avalia a contratação do meio-campista Marcos Antônio. O jogador pertence a Lazio e o clube paulista já sinalizou interesse em comprar o jogador em definitivo por cerca de 26 milhões de reais. O Flamengo está acompanhando de perto a situação com o atleta, pronto para dar o bote, né? Para dizer aqui no bom português, né? Se travar algum negócio com o São Paulo, o Flamengo vai estar prontinho ali para fechar a contratação do Marcos Antônio, né? A menos que talvez se antecipe ao São Paulo, que com certeza deve ter preferência na hora de comprar o jogador. Talvez o Flamengo tente se antecipar junto à Lazio para fechar essa contratação, que seria um baita reforço aí para qualquer time, até mesmo a permanência dele lá no São Paulo. Já que a gente entrou no assunto Flamengo, o São Paulo tem o interesse também de um jogador que está lá no Flamengo, né, que é o volante Alan. O clube tenta a contratação do jogador por empréstimo com opção de compra, segundo o jornalista Vene Casagrande. A diretoria do Flamengo estava aguardando a definição da renovação de contrato com o Filipe Luís, que de fato aconteceu, para definir o futuro do atleta. Com a permanência do Filipe Luís, a tendência é que o Alan não fique aí na próxima temporada e esse jogador deverá deixar o Flamengo e pode ir, quem sabe, para o São Paulo, né? O Alan também chamou a atenção do Atlético Mineiro, ex-clube do jogador. E continuando no Flamengo, 3 clubes da Série A italiana, lá do campeonato italiano, e também da La Liga, no campeonato espanhol, estão interessados na contratação do lateral direito, Emerson Royal, jogador que não mostrou a que veio desde o seu retorno ao Brasil, muito criticado por torcedores do Flamengo. O jogador jogou muito abaixo, né, do que se esperava, né, do que ele já mostrou em alguns clubes na sua carreira. E ele chama a atenção do mercado europeu de volta. Não sabemos se é do interesse do Flamengo negociar o jogador agora. A imprensa europeia trata aí que esses clubes têm interesse no jogador. Além dessa situação, o Flamengo tem um grande desejo aí de contratar o atacante Caio Jorge do Cruzeiro, né? Nos últimos dias se falou bastante dessa possibilidade de transferência do Caio Jorge. O Flamengo, inclusive, não desistiu. O Cruzeiro teria recusado a primeira proposta e estuda uma nova proposta ao atacante. A proposta seria em torno de 196 milhões de reais, mais o atacante Everton Cebolinha, que já demonstrou interesse aí em jogar no Cruzeiro anteriormente, e o Cruzeiro também demonstrou interesse em contratar o jogador, segundo o GE. Globo. A situação segue indefinida. O Cruzeiro quer muito dinheiro pelo Caio Jorge. Pessoas ligadas ao Cruzeiro dizem que o atleta só sai por cerca de 50 milhões de euros e o Flamengo pretende oferecer 30 milhões de euros. Essas são as informações que a gente tem, e mais o atacante Cebolinha, para tentar abater um pouco esses valores que o Cruzeiro deseja de 50 milhões de euros. Uma negociação que segue indefinida, mas se tiver avanço, vamos trazer aqui no nosso canal, que seria uma baita contratação que iria mexer bastante com o mercado brasileiro. E já que a gente falou do Cruzeiro, o clube está perto de contratar o centroavante Chico da Costa. O jogador pertence ao Cerro Porteño e disputou o último campeonato brasileiro pelo Mirassol. O jogador não permaneceu no Mirassol, o Cerro inclusive até pediu seu retorno, só que agora com as negociações com o Cruzeiro,
o atleta deverá seguir aqui no futebol brasileiro. Essa negociação teve uma grande rejeição do torcedor da Raposa, claramente não mostra total satisfação com esse nome. Pode ser que, de fato, o Cruzeiro contrate o Chico da Costa, mas para compor elenco, né, sem status titular, já que, como a gente falou, tem um Caio Jorge lá e ainda tem um Gabigol, né, que não saiu ainda para o Santos, negociações travadas com o clube paulista. E quem pode também sair do Cruzeiro é o lateral esquerdo Kaique. O jogador chama a atenção do Como da Itália e já tem negociações em andamento para a contratação do jogador, que se destacou bastante na Raposa nessa temporada. Um dos grandes jogadores aí, na minha opinião, do Campeonato Brasileiro para a posição, e claramente é um jogador que chama muita atenção do mercado internacional, já que é um jogador jovem, né? E também fez parte de seleções de base. Seguindo com o nosso girão de notícias lá no Botafogo, clubes lá da Inglaterra e também da Espanha, Everton e Atlético de Madrid, demonstram interesse no lateral direito Vitinho. Até agora o Botafogo não teve nenhuma proposta oficial, segundo o GE. Globo, mas esses clubes estão tentando aí, quem sabe, buscar informações sobre o atleta que foi especulado em alguns clubes aqui no Brasil, né? São Paulo e Atlético Mineiro. Mas possivelmente, se pintar uma proposta boa do futebol europeu, eu acho que ele vai dar prioridade para voltar à Europa, né? O Everton pode ser interessante, está fazendo uma boa campanha na Premier League, e o Atlético de Madrid, um gigante lá na Espanha. E além dessa situação aí, o Botafogo também tem conversas com o Hulk. O clube, inclusive, iniciou os contatos aí para tentar a contratação do jogador e teve uma resposta positiva no primeiro momento. O atacante teria sinalizado bem o interesse do Botafogo, porém, ainda os valores estão distantes de serem acertados. O Hulk tem um altíssimo salário no Galo e claramente não vai abrir mão de ganhar muita grana, né? Já que ele ainda tem contrato com o Atlético Mineiro, né? Mas com certeza seria um baita reforço para o Botafogo. Anteriormente, Grêmio e Fluminense também demonstraram interesse na contratação do atacante, que com certeza seria um ótimo reforço para praticamente todos os clubes da Série A, né? Comente aí se você gostaria de ver o Hulk no seu time. O atacante Brenner deu prioridade aí, caso retorne ao Brasil, ao São Paulo. Esse jogador está sendo disputado por alguns clubes aqui no Brasil, mas a sua prioridade é realmente voltar ao tricolor paulista. Ele pertence ao Udinese, está emprestado ao Cincinnati dos Estados Unidos. O jogador ainda não recebeu nenhuma proposta oficial de algum clube aqui no Brasil, somente alguns clubes interessados, além do São Paulo, se falou no Vasco, também se falou no Palmeiras e outros clubes aí que demonstraram interesse no jogador. Vamos ver o que vai acontecer na situação desse atacante. Lá no Palmeiras, o clube tentou novamente a contratação do zagueiro Nino. Segundo as informações do Bruno Andrade da ESPN, o Zenit recusou uma oferta inicial do Palmeiras. Os valores não foram divulgados, porém o Zenit quer uma grana considerável para poder vender o jogador que já foi especulado aqui em vários clubes no Brasil, né, cara? Uma novela gigantesca, né? Quase todos os vídeos aqui do canal a gente fala de assunto novo sobre o Nino, né? Porque todo dia é uma novidade. É um clube diferente, é uma negociação que está acontecendo, e agora o Palmeiras volta aí todo o seu interesse na negociação com o jogador e não teria desistido. Pode ser que em breve o Verdão faça uma nova proposta ao Zenit para contratar esse jogador. E além desse nome, o Palmeiras também monitora dois volantes que estão atuando na Premier League. Dois jogadores argentinos, Guido Rodrigues, que está atualmente no West Ham, e também o Nicolás Domingues, que defende o Nottingham Forest. Esses dois jogadores, nomes de qualidade, poderiam aí reforçar o Palmeiras para a disputa da temporada 2026. Dois ótimos reforços. E para fechar o nosso vídeo lá no Vasco, o clube pode fazer um pacotão de reforço, meu amigo. O Vasco está fechando a contratação de Johan Rojas, inclusive o jogador já até postou fotos nas suas redes sociais com um símbolo característico do Vasco. A negociação está bem avançada, o jogador deve ser anunciado a qualquer momento como novo reforço do Vasco. O jogador de 23 anos chega ao Vasco por empréstimo com obrigação de compra ao término do seu contrato. O jogador que pertence ao Monterrey estava emprestado ao Necaxa do México. Além desse nome, o Vasco tem um forte interesse na contratação do Alan Saldívia, zagueiro uruguaio que defende o Colo-Colo. O jogador tem um forte desejo de jogar no Vasco, inclusive já está seguindo o Vasco nas redes sociais. O Diniz indicou o nome desse atleta à diretoria do Vasco, que tenta por 6 meses contratá-lo. A negociação deu um pouco de esfriada devido ao histórico de lesões recentes do atleta, mas o Vasco ainda não desistiu dessa contratação e segue analisando a possibilidade de contratar o zagueiro uruguaio, que agrada muito ao técnico Fernando Diniz. Além dessa situação, o Vasco também tenta trazer nomes de peso, cara. A gente até falou do Douglas Luiz aqui. De fato, a negociação está acontecendo entre Vasco e Douglas Luiz. O atleta tem o interesse de jogar no Vasco desde o meio do ano que ele vem tentando a sua liberação para jogar no Vasco. Só que o jogador acabou indo para o Nottingham Forest,
A Juventus estipulou que fosse um contrato com obrigação de compra, porém o jogador ainda não alcançou as metas lá no Nottingham Forest, o que irá fazer com que o clube inglês compre ele em definitivo. Devido a essas metas ainda não terem sido alcançadas, o Vasco vê uma possibilidade de tentar contratar o jogador por empréstimo. As informações iniciais davam conta que dependiam mais do jogador do que do próprio Vasco, já que o Vasco já mostrou para o próprio atleta que tem interesse na sua contratação, o que, claro, seria um baita reforço aí, não somente para o Vasco, mas para qualquer clube aí no futebol brasileiro. E além desse nome, ontem teve um forte interesse do Vasco na contratação do Nicolás Otamendi, zagueiro da seleção da Argentina, que está atualmente no Benfica, iniciou negociações com o Vasco. O Vasco está avançando nas negociações com esse atleta. Ressaltar que ainda não se sabe se ele vai chegar no início do ano ou no meio do ano, já que o contrato dele com o Benfica se encerra no meio do ano, aí, antes da Copa do Mundo, e ele pode assinar um pré-contrato já agora em janeiro com o Vasco. O Vasco corre contra o tempo para tentar analisar e fechar essa contratação o mais rápido possível, já que o mercado sul-americano vai tentar também contratar o jogador. E pode ser que tenha vários clubes interessados no atleta, né? O Benfica também demonstrou um certo interesse em renovar o contrato com o jogador, que foi até especulado dias atrás no Barcelona, mas isso foi desmentido por dirigentes do Benfica. Comente aí o que você acha vascaíno da possibilidade de Douglas Luiz, Otamendi, também aí, Johan Rojas fechado, e também a chegada do Saldívia, reforços que poderiam melhorar bastante o time do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais assistir até o final. Deixa aquele likezão, se inscreve aí e comenta quem para você vai ser o campeão da Copa do Mundo, meu amigo. Se você assistir até o final, deixa aí nos comentários aí para mim saber que você acompanhou o nosso vídeo todo, hein? Tamo junto e é nóis!